Oi, pessoal, tudo bom? Prontos para uma nova etapa, se Deus quiser? Hoje a gente vai estudar sobre a Tevilat Kelim, que é o assunto de pegar os utensílios comprados do Goi, que a gente recebeu do Goi, comprou do Goi, e levar eles ao mikve. Isso é no Yoredea, Siman Kuf Chaf. Tam Tevilat Kelim, qual é o motivo bichal que a gente leva na mikve os utensílios novos? Ita Yerushalmi consta no Talmud Yerushalmi, Mishum Sheatsu Mitumat Goim, já que esses utensílios saíram da impureza do Goim, Likdushat Israel para a santidade do povo judeu. Então, como os utensílios subiram de nível, então a mikve representa essa aliá, essa subida de um nível mais baixo para um nível mais alto. Seifei, Siman Kuf Chav, diz o Shulchan Aruch, qual é a brachá que se faz sobre os kelim? Mechaber, o Shulchan Aruch, Revarech al Tvilat Kli. A brachá é sobre o mergulho do Kli. Vem mem shnaim ou yoter, mas se são dois utensílios ou mais do que dois, Mevarech al Tevilat Kelim. Se faz a brachá no plural, Tevilat Kelim. Então, uma brachá com a brachá, se é um utensílio al Tevilat Kli, se é mais do que um, dois para mais, al Tevilat Kelim. Agora, presta atenção, pessoal, nesses psukim do Romash Bamidbar, Perek Lamed Aleph, psukim Chavbeit e Chavgimel. Está falando lá sobre quando o povo judeu ganhou a guerra contra os midianitas. Então, o que eles iam fazer com os utensílios daqueles goim? Achet azhav et hakesef. Porém, o ouro, vet hakesef e a prata, et anechoshet, o bronze, et a barzel, o ferro, et a bedil, o chumbo, vet a oferet, também que eu saiba é chumbo, não sei exatamente qual a diferença. São dois tipos de metais. Kol davar asher yavor baesh, toda coisa que é usada no fogo, aqui ele está falando a regra de cacherização. Espero que vocês estejam lembrados da aula da cacherização dos utensílios. Esses psukim estão falando basicamente da cacherização. Kol davar asher yavor baesh, tudo que o goi usa com fogo, Taviru baesh v'taher, vocês vão passar no fogo para cacherizar também. Da mesma forma que o goi usa, você vai cacherizar. Diz a Torá, Ach bemei nida itchata. Porém, nas águas de purificação ele vai ser purificado. V'chol asher lo yavor, depois ele fala, V'chol asher lo yavor baesh taviru bamai. Utensílios que são usados pelos goim de forma fria, você vai lavar com água fria. Mas você vê que no meio da cacherização, a Torá põe um ponto aqui, ele vai ser também purificado nas águas de purificação. Urash ele traz, na segunda explicação dele, a explicação ligada com o nosso assunto aqui, Veraboteinu Darshu, os nossos sábios fizeram uma drachá mikan desse passuco, Sha'afsha le'achshirar min ha'isur etin tvilá le'klei matechot. Que para você purificar aquele utensílio totalmente, você tem que levar ele também no mikve, se é um utensílio de metal. O Meinidag Tuvinkar, essas águas de purificação que estão escritas aqui, Darshu, Maim Areuim Nitbol Bahem Nidá. É uma água que uma nidá, uma mulher impura pode fazer a tevilá naquela mikve. Vekamaem, qual é a quantidade mínima de água? Arbaim Seah, 40 Seah, que é a quantidade de água mínima que tem para uma mikve. Não sei exatamente quanto dá em litros, mas enfim, é uma mikve ksheirá, uma mikve ksheirá, você pode fazer lá a purificação dos utensílios. A Gemara em Masachet Avodah Zarah Daf Hainei Amud Beis fala, Amar Avashi, Haneklei Shchuchit, esses utensílios, porque a Torá fala, se vocês perceberam, em relação ao metal, utensílios de metal, como a Torá fala, ouro, prata, bronze, barzel, ferro, chumbo, todos esses utensílios de metal, a Torá fala que tem que fazer a mikve.
E a Gemora acrescenta sobre isso, o Rav Ashi fala, Haneklei Suchit, os utensílios de vidro, Oel vechin istabro eslam takanar, já que os utensílios de vidro, quando quebram os pedaços, dá para derreter e fazer de novo o vidro, que kleimat chodam, a gente compara ele com os utensílios de metal. Ou seja, a Torá fala que utensílios de metal tem que levar no mikve. Então, a Gemara fala que o vidro é parecido com o metal. Qual a comparação? Como o metal, se ele quebra em pedaços, você pode juntar de novo, você pode derreter e fazer de novo. Assim também o vidro, se quebra, hoje em dia a gente não faz muito isso, mas teoricamente você poderia derreter o vidro e fazer de novo. Então, por isso, os vidros também tem que fazer no mikve antes de usar. O Mechaber, ele fala no Siman Kufchav Seif Aleph, Akone me'oved kochavim klei seudah shel matchot, aquele que compra um utensílio do goi de saudade de refeição, shel matchot, de metal ou shel suchit, ou de vidro. O kelim ametzupim be'avar mebifnim, ou um utensílio, mesmo que ele é feito de outros materiais, mas de barro, vamos dizer, mas ele é coberto por metal, tem uma, como se diz, tem uma película, uma camada de metal que encobre o utensílio, que envolve o utensílio. Afalpishem Hadashim, mesmo que são novos, não tem uma coisa tarefa dentro deles. Independente de kasher ou taref, isso é uma coisa à parte, uma coisa de santidade, você tem que levar eles ao mikve. Ou mayan, ou uma fonte, Shilal Baim Sede, 40 sear. Remor, ele comenta. E tem aqueles que falam daquele mametsup e bavar, aqueles utensílios que eles são cobertos de metal, mas eles próprios não são de metal. Eles só são cobertos com metal, com chumbo. Afilo bifnim, mesmo que é coberto pela parte de dentro e o alimento encosta lá, itbol belo bracha, ele faz o mikve, mas sem bracha. Já que o metal é só uma película que cobre, não é um utensílio todo, não é de metal. Assim a gente costuma. Eize chomer chayav bitevilah. Quais são os materiais que são obrigados a fazer o mikve? Metal e vidro. Agora um comentário sobre isso. Mami de Orais, Mami de Rabbanan. Qual dos materiais é obrigado pela Torá e qual pelos sábios? Então os mefashim, os comentários falam que o metal é pela Torá, como está escrito nos psukim que a gente viu, o ouro, o bronze, etc. Já o vidro é uma ideia dos sábios, como é parecido com o metal. Então, vidros como se diz pelos sábios. Qual deles a gente faz a brachá? Os dois tipos. Se faz a brachá tanto para metal, tanto para vidro. Para os dois coisas se faz a brachá. Tem, aliás, uma opinião que discute, que é o Rambam. O Rambam fala que a mikve não é pela Torá, a mikve dos utensílios é só pelos sábios, mesmo de metal, mas a ideia mais ampla dos Rishonim e Achronim é que a mikve de metal sim é pela Torá, ok? Apesar que tem opiniões, o Rambam fala que de qualquer jeito toda a mikve dos kelim é só miderabanan. Onde a gente faz a mikve dos utensílios? Numa mikve que cheirá de 40 sear, a mikve que serve para a mulher impura entrar a fazer lá a mikve, ou uma fonte de água, pode ser, aliás, o mar, pode ser um rio, também serve. Kli cheres metzupem ateret, um utensílio que é feito de barro. Barro não precisa fazer mikve, não é nem metal, nem vidro. Um utensílio de barro não precisa de mikve. Mas ele é metzupem ateret, ele tem uma cobertura de metal por volta dele. Então o Mechaber fala que precisa fazer a mikve, mas o Remak, ele fala que se faz a mikve sem brachá. Salachot lá nos pratos que a gente compra hoje em dia. Tzarich latbil, a gente faz a mikve neles, em brachá com brachá ou sem. Precisa fazer mikve, os nossos pratos são de barro, na verdade. Um tipo de porcelana ou coisa parecida.
Então, barro não precisa fazer mikve, não precisa não somente que sem brahá, um tecido de barro não precisa de nenhuma mikve, nem madeira não precisa de mikve. Mas os nossos pratos sim precisam de mikve. Por quê? Porque os nossos pratos são feitos de tal forma, eles são de barro, de cerâmica, mas eles têm uma cobertura de vidro fina. Tem uma camada de vidro em volta. Então, como a gente viu aqui que com uma camada de metal se faz a micro sem brahá, os nossos pratos a gente também vai fazer a micro em geral sem brahá, porque eles também têm uma camada de vidro nos nossos pratos. Clay plástico. Utensílios de plástico tem que fazer micro ou não? A Melamed Lehoil, o livro Melamed Lehoil, Meikel facilita que não precisa fazer um micro nos utensílios de plástico, por quê? Porque sobre isso os sábios não falaram. Está escrito na Torá metal. Os sábios acrescentaram vidro, não falaram sobre plástico. Então a gente não precisa agora começar a inventar que plástico também tem que fazer mikveh. Essa é a opinião do Melamed Lehoil. Já o Minchas Yitzchok, que é um outro poisek, ele fala que utensílios de plástico, ele marrou, ele rigor, que tem que fazer mikveh, sem brachá, mas tem que fazer o mikveh, porque a gente pode comparar o plástico também, parecido com a ideia do vidro. Se o plástico quebra em pedaços, você pode derreter e fazer de novo, arrumar de novo um utensílio. Então ele lembra o metal, lembra o vidro. Então, por isso, de acordo com o Minchas Hassitz, é que sim tem que fazer a mikveh do plástico, mas não sem brachá. Já pelo Melamed Lehoil, não precisa bichlal fazer a mikveh dos utensílios de plástico. Machloket, tem uma discussão sobre isso. O Mechaber fala no Seif Beis, Tzarech le'atbil yadei akli, você tem que fazer a mikveh até mesmo dos cabos dos utensílios. Todas as partes, incluindo o cabo, você tem que também fazer a mikveh. O Piskei Teshuvos Gimel, ele comenta, Katav besefer Chochmas Adam Sham din tetvav, malochet chochmat Adam, צריך שיכניס כל הכלי במים בפעם אחת. Você tem que ir na mikve colocar o utensílio inteiro de uma vez só dentro da mikve. שלא יישאר ממנה חוץ למים אפילו כלשהו, para não ficar fora da mikve nenhum pedacinho do utensílio. ואם הוא גדול, e se o utensílio é grande, ואינו יכול לטוב לו כולי כאחד, ele não consegue fazer a mikve dele de uma vez só dentro daquela mikve. Você pode fazer a mikve de uma metade e depois fazer a outra metade. Como a gente falou que pode fazer em Agalat Kli. Nirali de Asur Litbol Lechatzaim. É proibido em relação a mikve fazer em duas vezes. Dumia de Tfilah Nidá, como a mulher que ela está impura, que ela tem que entrar o corpo inteiro dentro da mikve. Se ela entrar com o corpo fora a mão e depois colocar a mão na mikve, não adianta, tem que entrar inteira na mikve. Assim também, esse utensílio tem que entrar por inteiro de uma vez só dentro da mikve. Vendo do melhor Agalá, você não pode comparar isso com aquela caracterização da Agalá, que lá a gente falou que se é grande o utensílio e não entra, você pode fazer lá em duas vezes. Show le aflita isso lá, toda a intenção é tirar para fora a parte proibida. Vekevan shehigila miktsat areiflit. Quando você faz você coloca na água quente uma parte, aquela parte ficou purificada, ficou sem a coisa tarefa dentro dele. Aí você faz a segunda parte, aí você tira a parte tarefa da segunda parte, tá tudo bem. Avalacha mishum tumá, mas já na mikve da Tvilá, o assunto aqui é tirar ele da impureza dele. E já que ficou um pouco do utensílio fora da água, a impureza ela volta e pega de volta o utensílio inteiro e não vai funcionar. Idiota clia os cabos dos utensílios, o Mechaber fala que tem que estar dentro da mikve também. Por isso que Teshuvos Gimel ele fala, ele comenta uma das diferenças que a gente encontra bem tevilá, entre uma tevilá na mikve, lechumra, que a gente rigora mais, ou ben agalá, e entre a galá, que a gente facilita mais. Qual ponto a gente diferencia? Que na mikve você tem que fazer inteiro de uma vez só, tem que fazer ele inteirinho.
Já na Agalá, para ele poder ficar puro, senão é como a mulher que não entrou de uma vez só, não ficou puro. Já na Agalá, se ele faz uma metade e tirou a parte tarefa daquela metade, depois faz a outra metade, então vai funcionar. Mechaber, ele fala no 6b, Tzarich sheia klina fui beador. O utensílio, na hora que ele vai fazer a tevilá na mikve, não pode segurar forte, tem que estar meio fraco. Deixar a tevilá na hora que ele faz a mikve. Sheimat kobedor, se ele segurar forte, a vechatzitza vai ser uma interrupção. Vem lechlech yador bemaim tchilá, mas se ele estava com a mão molhada antes, diz o Mechaber, não tem problema, porque como a mão já está molhada, então aquilo não interrompe tanto entre a água do mikve e o utensílio. Só que o Remá, ele frisa aqui, ele tem que molhar o dedo, a mão dele antes de fazer isso com a água do mikve. Avaló bemaim pushim, mas não com a água da torneira. Como ele vai segurar o utensílio da tevilá, não forte, fraco. E uma outra ideia é se ele molhar a mão, não teria problema. O Remá frisa molhar a mão com a água do mikve. E depois segurar, mesmo que ele segurar forte, também não teria problema. Veraíte, mas eu vi que as pessoas costumam ter um costume bom, quando você faz o mikve, você solta um pouquinho e segura de novo. Aí com certeza vai estar purificado, porque você soltou um pouquinho, naquela hora a água entrou em tudo. Mas se o utensílio pode cair para baixo, etc., basicamente, se ele segura um pouco fraco, especialmente se ele molhou antes a mão com a mikve, então já não tem problema. O Mechaber, ele fala, Shoelo socher kli meovet kochovim, aquele que empresta ou aluga um utensílio do goi, ele não tanto vê lá, quando ele vai usar aquele utensílio, não precisa fazer um mikve. Qual a lógica? Porque qual a ideia da mikve? Que o utensílio ele saiu da mão do goi e entrou na santidade do judeu, mas aqui o utensílio ele não saiu da mão do goi, na verdade, porque ele só está emprestando, só está alugando. O utensílio ainda pertence ao goi, ele ainda não subiu para o nível do judeu, por isso não vai precisar fazer a mikve. Din socher o shoel na goi, a lei daquele que aluga ou empresta do goi, não é necessário fazer a mikve, porque aqui o utensílio não chegou a reduchar a posse e a santidade do judeu. Vedavka koneh hayav, só quando se compra do goi, aí é obrigado. Ou se o goi dá de presente, aliás, né? Porque o mataná, porque aí o utensílio entrou na posse do judeu, como ele subiu para o nível do judeu, aqui ele tem que fazer a mikva. O que acontece, senhores, mifal shemiatzer kelim? Quando você tem uma fábrica que lá são utensílios produzidos, como a gente vai considerar isso? Aqui a gente tem no livro Aruch HaShulchan, Siman Kuf Chaf, Seif no Cheder Siman Kuf Chaf, sorrindo aqui. Besek ali, num negócio grande como uma fábrica, Shosim Kelim Lemeot Velarafim, que se produz utensílios centenas e milhares. Tudo vai de acordo com o dono daquele negócio. Valshmoni criou aquele, de acordo com o dono da fábrica, a gente considera aqueles utensílios. Vapoalim, já os caras que trabalham e produzem aqueles utensílios. Eles são contratados por ele, mas a posse não pertence a eles. Velachem, por isso. Israel, se o dono da fábrica é judeu, Turim mitvilá é isento de fazer o mikve, Av klei matachot, mesmo que são utensílios de metal. A fila poalim kuti, mesmo que os operários na fábrica eram goim, não faz diferença. O leifer, mas pelo contrário, e mamachzikukuti, se o dono da fábrica era goi, da poalim israelim, os caras que trabalham na fábrica eram judeus. Av beklei suchit, mesmo que é só de vidro, que é menos grave. Havim mitvilá,
se vai fazer a tefilá o bibrachá, e fazendo o brachá. Velachen, por isso, a koné klei matachot, aquele que compra utensílios de metal ou klei zkuchit, ou utensílios de vidro, tzarech leida, ele tem que saber, mil balaese, quem é o dono daquele negócio? Me fala uma fábrica, shemiatzel kelim, que produz utensílios. Como a gente vai considerar a tefilá? Não de acordo com os caras que trabalham na fábrica, sim de acordo com o dono. Se o dono é judeu, vai ter que fazer a mikve, mesmo que com brachá, mesmo que os trabalhadores desculpa, se o dono é judeu, não precisa fazer a mikve, mesmo que os trabalhadores são goi. Se o dono da fábrica é goi, tem que fazer a mikve com brachá, mesmo que os trabalhadores são judeus. O Mechaber fala no Seif Tetzain. Im shachar velo itbil kli me'erev Shabbat, se ele esqueceu e não fez a tevilá na véspera do Shabbat, ou me'erev Yom Tov, ou na véspera do Yom Tov, itnenu leovet kohavim b'matana, dá para um goi de presente. V'achakach yishalenu mimenu, depois ele pega emprestado daquele goi. Mutar lishtamesh bo, ele vai poder usar. O que acontece aqui, senhores? A gente tem uma situação, vamos dizer, no Shabbat, ele precisa do utensílio, só que ele não fez a mikve na véspera do Shabbat. E aqui a gente tem um problema, é proibido fazer a mikve no Shabbat, o utensílio, que é como se ele estivesse consertando aquele utensílio. Não é pela Torá, não, mas pelos sábios, como se ele estivesse consertando o utensílio. Então, uma solução que a gente tem, você pega aquele utensílio, você fala com a empregada, com o goi, com o zelador, fala que você quer fazer uma coisa pelas leis judaicas, tal, se ele pode colaborar. Você explica para ele que você está dando de presente para ele esse utensílio, esse prato. Por favor, seu João, esse prato agora é seu, só que se o senhor puder me emprestar, para mim poder usar esse utensílio. Aí o goi empresta para o judeu, agora você vai poder usar sem fazer amigo, por quê? Como a gente falou antes, se o utensílio pertence ao goi, só que ele só te emprestou, como ele não chegou à nossa santidade, ele pertence ao goi, basicamente, não é obrigado a fazer amigo. E assim ele pode fazer também a filo bechol, mesmo durante a semana, numa situação que não tem mikve. Então, pitaron, a gente vai ver mais detalhes, ok? Pitaron é Shabbat ou Kishen mikve, uma solução para quando é Shabbat ou quando não tem mikve, é a solução de você dar para o goi de presente e pegar emprestado dele. E aí você vai poder usar sem fazer o mikve. Isso se é Shabbat ou mesmo quando não é Shabbat, durante a semana, mas o cara não tinha lá mikve. Eu vi que Lechelek me'achronim, para a parte dos achronim, eles trazem isso, Katvu, eles escreveram, que assim, Gam também, Le-Machshir, para um utensílio, Sheyesh Hashmal, que tem parte elétrica, Ve'acholet Kalkel, ele pode se estragar quando vai fazer a mikve. Então, eu vi que tem opiniões, não sei se é a forma mais exata, não sei se o Rabino Shammai concorda com isso, mas eu vi Achronim que falam que se é uma situação que é um utensílio que tem eletricidade, pode estragar, também poderia usar se ele tem uma forma que você leva ao mikve, vamos dizer um utensílio elétrico, você faz a mikve e depois você espera algum tempo, uns 2, 3 dias até secar, depois você usa. Mas isso é uma solução, pode ser, mas não sei eletricamente se funciona ou não. Eu já fiz isso e funcionou, mas eu não pego responsabilidade, especialmente depois a esposa fica brava, etc. Mas tem também essa opção que certas opiniões rabínicas falam, você dá para o goi de presente e depois você pega emprestado.
Apesar que o Taz ele fala em geral, como a gente vai ver agora, o Bereiter ele traz o Taz, Achar Shabbat, depois do Shabbat, ou Achar Sheizdamen o mikve, quando vier para ele uma mikve, Tzarich Latbiló, ele faz a mikve de volta, afilo bibrachá, fazendo a brachá. Rak Machashen se me frase oposto, mas como eu não vi claramente nas autoridades rabínicas, diz o Taz, Yesh Leisaer, diz o Taz, ele deve tomar cuidado, Sheatbil Kliacher, fazer junto a mikve de um outro utensílio, para fazer a brachá para o outro utensílio e recair para esse também. Mishum Hashash Safek brachá, para não entrar em dúvida sobre a brachá. Katava Taz, o Taz ele comenta que tudo isso que o Shulchan Aruch fala em relação ao Shabbat, ou quando não tem mikve, que ele pode dar para o goi pegar emprestado, tudo isso é só por enquanto, não é uma solução final. É até ele encontrar uma mikve, mas quando ele encontrar uma mikve, ele vai fazer a mikve, e até mesmo vai fazer brachá, só que como o Taz, ele tem uma certa dúvida sobre a brachá. Então ele fala que o certo é pegar um outro utensílio e aí fazer a brachá para outro utensílio e vai recair para esse também utensílio. Apesar disso, como eu comentei antes, os Achronim falam que se é um utensílio que pode estragar, então, mesmo que ele tenha micro, ele faz de forma final, dessa forma, ele dá para o goi e pega emprestado. Tem uma polêmica sobre isso, não falo que para fazer isso é melhor ver se o Rabino Shammai concorda com isso. Eu sei que tem grandes rabinos que acham assim, tem outros grandes rabinos que não acham assim. Então, eu não sei exatamente qual é a conclusão, especialmente do Rabino Shammai. Mais uma coisa que eu vi também, que tem grandes autoridades que falam, Odef Sharut, mais uma possibilidade em relação a esses utensílios que tem eletricidade, é você desmontar ele, lefarek, mas não desmontar um pouquinho, lefarek, até tal ponto que precisa ter uma pessoa profissional para montar como se diz, com as chaves, etc. Shetzarich Roman precisa uma pessoa profissional para lechaber, para montar de novo, e você vai fazer isso, o judeu desmonta e monta de novo, aí é como se o judeu tivesse produzindo o utensílio. Se um utensílio é produzido pelo judeu, então não precisa de micro. Então você desmonta o utensílio e monta de novo. Só que tem que desmontar ele de forma bem profunda para tipo deixar ele totalmente desmontado. Mas aí um outro problema, eu não sei se você vai conseguir montar. Não sei se o utensílio vai sobreviver a essa experiência. Por isso, se você fazer isso, de novo, não na minha responsabilidade. Se quer tentar fazer isso, vai em frente, mas eu não dou aqui a responsabilidade técnica sobre isso. Tvilat Kelim de Oraisa, isso que a gente faz a micro dos utensílios é pela Torá ou pelos sábios? Apesar que antes eu trouxe o Passu, mas você pode falar que ele se passou, que é só uma indicação, etc. Não é uma orientação clara que tem que levar no micro. Está indicado, mas pode ter outras formas de explicar que ele passou. Não está tão claro assim que tem um passou sobre isso. O Mechaber, a gente vai aprender isso, vai fazer isso, de aprender dentro de uma outra lei que também é interessante saber. O Mechaber, ele traz um Seif Dalet. Eima Aminin Katan Tvilat Kelim. A gente não pode acreditar um jovem, uma criança, menor que Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah, que eles fizeram a Tvilá do utensílio, fizeram a Remal comenta, Avalim Tavlu Lefnegadol, se aquelas crianças menores que Bar Mitzvah fazerem o micro do utensílio na nossa frente, Have Tvilá, a Tvilá ela funciona. Ou seja, a criança pode fazer uma micro, mas a gente não confia nisso. Mas se o adulto está vendo, então aquilo serve. A micro do pequeno também serve, na frente do adulto. A gente não acredita que a criança pequena, menos que Bar Mitzvah, que vai fazer. O Taz, ele comenta, ele ficha tevilat kelim deoraita, porque o assunto da micro dos utensílios é uma coisa forte, é uma coisa da Torá. Então, por isso a gente não pode acreditar numa criança. Daqui, dessas palavras do Shulchan Aruch e do Taz, a gente percebe que a mikveh dos utensílios é pela Torá. Taz Tetzain. Concluindo, Aim Katan Emana La Tevilá, será que a criança menor que Bar Mitzvah, a gente acredita nelas em relação à mikveh?
Matai Katana Hazul, quando uma criança pode sim fazer a mikro, a gente não acredita na mikro que a criança vai fazer no utensílio, mas se tem um adulto presente, então aí vai poder. Matas Lomed Meadina Zé, o que o Taz ele aprende dessa alahá? Que todo o assunto da mikro e dos utensílios é pela Torá. Por isso a gente não pode acreditar na criança que vai fazer. Ken Rashi, assim é de acordo com o Rashi, Valdrishan e mais opiniões falam que a mikva é pela Torá, Omnam la Ramba, mas já pelo Ramba, Mumiderabonan, é pelos sábios. Ok, vamos lá então, senhores. Aqui o Remar traz uma alahá importante, safety design. O que acontece, vem Mavar, se ele transgrediu, Veishtamesh Bekli Belot Vilá, vamos dizer que ele transgrediu essa alahá e usou o utensílio sem ter feito a tevilá. Será que a comida tem um problema de consumir aquela comida? Talvez está impura, alguma coisa? Lo neessar, mas mesmo. A gente não vai proibir o alimento que foi usado lá, feito belenot, mas na continuação ele vai ter que fazer a mikve. Mesmo que ele já usou assim, mas o que aconteceu, aconteceu. A comida não ficou tarefa, mas o utensílio vai ter que fazer a mikve na continuação. A varve samorra, se ele passou e transgrediu e colocou a comida bekli lotavul, naquele utensílio que não tinha sido feito a mikve. Madinaorra, qual é a lei da comida? Não ficou tarefa, mas ele vai ter que fazer a mikve na continuação. Diz o Mechaber no Seivav, Klietz, um utensílio de madeira, Sheesh lo hashukim shel barzer, que ele tem cintas de metal. Um utensílio Klietz, de madeira, assim, que ele tem cintas de metal me barrotos por fora. O que isso quer dizer? Por exemplo, vamos dizer que você tem um barril de vinho, ok? Você tem aquele barril de vinho, que ele é feito de várias madeiras, só que para fortificar as madeiras, por fora, vamos dizer que eles colocavam tipo uma cinta de metal, que ela prende por fora, ela fortifica o utensílio, para as madeiras não se abrirem. Pode ser que tenha um ou mais. Então, o que acontece? Basicamente, o utensílio ele é feito de madeira. A madeira não precisa micro. Mas você pode falar, ele tem esses cintos, essas coisas que seguram. O utensílio são feitos de metal. Mas presta atenção, Mibahuts. Esse metal que está segurando, ele está segurando por fora. Uma medida estão segurando, não precisa a micro. Como o utensílio ele é feito de madeira, a madeira não precisa de micro. Apesar que tem um metal que está segurando a madeira, mas ele está por fora, não está encostando no alimento. Vamos dizer que o vinho vai por dentro do barril, não encosta nesse metal, não precisa fazer o micro no barril. O Mechaber ele fala, Koshel Kesser, você tem um copo de prata, Mechubá Beklietz, que ele está engajado numa coisa de madeira. O copo, mas o copo por dentro é de prata. Tzarich tevilá, precisa fazer a mikveh. Aqui o alimento vai no copo de prata, apesar que ele está envolvido por um elemento de madeira, mas aqui como a parte de dentro, onde vai o alimento é de metal, de prata, então tem que fazer a mikveh. Hagar, o Remai ele fala, Vechen rechaim shel pirpelim, você tem um pilão, onde nesse pilão você soca a pimenta do reino, ela vem em bolinhas, né? A gente já costuma comprar ela moída, mas a pimenta do reino na natureza ela vem com bolinhas, e aí você vai socar isso, e aqui
esse pilão ele era de madeira. Não sei se ele está falando, na verdade, da parte da base ou da parte que soca, mas basicamente não faz diferença, é sempre a mesma ideia. Se tem partes de metal que estão presas lá no pilão, e esse metal ele ajuda, vamos dizer que é nessa parte aqui, e esse metal ele ajuda a socar melhor, pode ser também, talvez seja aqui o metal, não sei exatamente, mas tem um metal que ele está preso ao pilão, e ele ajuda a moer, apesar que a maioria do utensílio é de madeira, mas como tem a parte que encosta no alimento, ele tem uma função importante, metal, para ajudar a moer, então tem que fazer a micro nesse utensílio. Vedavka Sheikar Aklu Shel Matechet, e está falando que o principal do utensílio era o metal. Aval Imikar Aklu Shel Etz, se o principal do utensílio era todo de madeira, Rak Shemeat Barzel Kavol, mas ele tem um pouquinho de metal colado nele. Ou ele está Belo Barzel, nem teve lá. Se aquele metal era só um pouco, não era indispensável para o utensílio. Vamos dizer, um enfeite de metal, uma coisa mais pequena, uma borda de metal, que ela não era o principal e não era uma coisa, como se diz, que não dá para ficar sem isso, indispensável. Ou ele vai fechar as belobras, já que dá para usar sem aquele metal, ele teve lá, não precisa fazer nada. Aval, porém, Kliametukan Betidot Shel Barzel, um utensílio que ele tinha pregos de metal que prendiam as partes dele. O Belói Etedot, sem aqueles pregos, não dava para usar, o utensílio ia desmontar. Vemi Bifnim, esses pregos de metal eles estão na parte de dentro, que está encostando dentro do alimento. Sarich teve lá, tem que fazer a mikveh. Aliás, diferente daquilo que a gente viu antes, em relação ao metal que está segurando o utensílio por fora, apesar que ele também está segurando o utensílio como os parafusos, mas como aquela parte estava por fora, não estava encostando no alimento, não precisava. Mas se tem uma parte de metal por dentro que ela segura o utensílio, ou é o principal do utensílio, então tem que fazer a mikveh. Klietz, um utensílio de madeira, em Hashukim Matechet, com um tipo de cinto que segura o utensílio por fora de metal. Como está por fora, apesar que tem essas coisas que seguram de metal, não precisa do mikveh. Koshel Kesef, um utensílio de prata, que tem um invólucro que está ligado numa parte de madeira, precisa fazer o mikveh, já que o principal, a parte de dentro é de metal, de prata. Termos, a mesma coisa, nossa garrafa térmica. Apesar que ela é de plástico, mas por dentro tem uma parte de vidro, que é o principal, como o copo de prata. A nossa garrafa térmica tem, em geral, tem a parte de vidro por dentro, então tem que fazer a micro com bracá. Klimietz, um utensílio que ele é de madeira, vessaquinho, mas ele tem lâminas de metal, tem que fazer o mikveh, porque o principal do utensílio é o metal, na verdade, ou uma parte indispensável, pelo menos. Então, está por dentro do utensílio, então tem que estar encostando na comida, tem que fazer a mikveh. Kliche esbo rak meat bazel, um utensílio que tem só um pouquinho de metal. O uso do utensílio não é necessário aquele metal. Uma coisa só a mais, é só um enfeite, pode ser alguma coisa assim. Aí não vai precisar levar a mikveh. Mas merim e barzel, se tem pregos, etc., de metal, mibiflim por dentro do utensílio. Então aqui a gente vai ter que fazer a tevilá, apesar que a gente falou que eu sinto por fora, não precisa. Mas se esses pregos estão por dentro, eles são de metal, eles estão segurando o utensílio, então precisa fazer a mikveh. O Mechaber, ele fala, agora a gente vai prestar mais atenção no Seifalev, a Konem é o vento que o Ravim, aquele que compra do Goi, Kli Seudá, utensílios de refeição, vamos pensar melhor,
que quer dizer esses utensílios de refeição exatamente? Mechaber, ele fala no Seif Dalet, tripé, sheshoftim aleim kdeirot, que a gente coloca neles as panelas, enam teunot tevilá, não precisa de fazer amigo. Ou seja, você tem o tripede, que é uma armação de 3 pés de metal. E aqui você tem uma coisa redonda, uma margem redonda. E aqui embaixo vai o fogo. Em cima do tripédes ele coloca uma panela. Então, esse tripédes não precisa fazer amigo, porque ele não é um utensílio de refeição, ou seja, ele não é usado para servir a comida nele, e sim ele segura a panela. Então aí não vai precisar de amigo. Isso é uma regra grande. Quando a gente compra um fogão, etc., as partes seguram as panelas, etc., eles não são utensílios de refeição, eles são como esse tripédes, não precisa ir no micro. Tripédes. Ok, não precisa fazer o micro, esse tripé que segura a panela, porque não é chamado de utensílio de refeição, porque ele é usado para segurar a panela, mas ele não é, por si próprio, um utensílio de refeição. Agora a gente vai ver a continuação do Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch, ele fala sakin shel shchita, uma faca de shchita, precisa fazer o micro ou não? É chamado de um utensílio de refeição ou não? O Shulchan Aruch, ele fala sakin shel shchita, uma faca do shoichet, ou sakin shemafshitim, ou a faca que tira o couro do animal depois que faz a shchita. Yesh meshomer, tem aqueles que falam sheino tzarech tefilá, que não precisam de tefilá, assim diz o Shulchan Aruch. Já o Remá, ele comenta sobre isso, senhores. O Remá nos ensina observação. Vejo Folkim, tem aqueles que discutem, falam que a faca da shchita, ela encosta na carne também, do animal que se faz a shchita. Então tem aqueles que falam que precisa da mica. O que a gente faz? A gente faz a mica sem brachá. Mais uma coisa, diz o Remá. A barzelim shemetakrim baem amatzot, aquelas metais que se ajeita com eles as matzot. Por exemplo, se você tem feito de metal um rolo de massa, se o rolo de massa todo de madeira de qualquer jeito, não precisa de micros. Vamos dizer que o rolo era de metal. O rolo que você faz a massa precisa de micro ou não? Presta atenção. Esse utensílio não é exatamente de refeição, apesar que ele encosta na massa, mas a massa ainda não está pronta para ser consumida. Então, isso daqui não é exatamente um utensílio de refeição. A mesma coisa a faca da shechita, ela encosta na carne, mas o animal ainda não está pronto para ser consumido. Então, não precisa de micro. Mas o Taz, ele fala, a intenção não precisa de micro, mas com brachá não precisa, mas sem brachá, o Taz fala que sim precisa. Como a gente falou antes, que o Remá fala que não precisa de como se diz, de micro, não precisa de micro, mas a gente costuma fazer sem brachá. Assim também aqui, o Taz explica que isso que o Remá fala, que o negócio da matzá, o rolo de massa não precisa, antes de tefilá. A intenção não precisa de tefilá com brachá, mas sem brachá a gente sim faz, comparando com a faca de shchita que a gente falou antes. Assim também uma cobertura que você cobre em cima do pão na hora que ele está sendo assado. Então também não precisa de mikveh.
Aval kisui k'deirat tzarich tvilá, mas uma tampa de panela sim precisa de mikveh. O Bereiter, ele traz a explicação do chá. Qual é o motivo que realmente não precisa do mikveh? Shemafshiti, naquela faca que você tira o couro do animal, por que não precisa de mikveh? Katava shachatam, o shach ele explica o motivo. Delav klei seudahen, o utensílio que você usa para tirar o couro do animal não é um utensílio de refeição. A comida ainda não está pronta para ser consumida. Ainda tem que cozinhar aquela carne, o assar. Por isso, esse utensílio a gente faz sem brachá, mas pelo mercado não precisa de mikveh, a gente rigora e faz sem brachá. A matzot, aquele utensílio que faz as matzot, o Remá fala que não precisa de mikveh, mas o Taz ele acrescenta assim também, como na faca de escritar também, no utensílio, naquele rolo da matzá, para não se enrolar, ele também faz o mikveh, só que sem brachá. Assim explica o Taz, diz como se diz o Bereiter, ele nos resume as palavras do Taz. Ok. Uma repetição um pouco. Diz uma Rabbi no Seif Gimel. Tzarich le'avir ha'chaludá kodem tevilá. Ele tem que tirar a ferrugem do utensílio antes de fazer a mikveh. Vem lo evir, mas se ele não tirou. E makpid alav, se ele makpid, se aquilo ele tem intenção de tirar aquela ferrugem, aquilo atrapalha ele não quer deixar aquilo no utensílio dele. Chotzetz, aquilo é chamado de chatzitzá, uma interrupção, e não vai poder fazer a mikveh assim. Vem shifshef, mas se ele raspou bem. Venatan bagechalim, colocou brasas lá no lugar onde tinha a ferrugem. Venishara daim ad shel chaldai, sobrou um pouquinho. Shelo yachol lavor aledei kach, ele não consegue tirar aquilo. Avemilto, aquilo é um pouquinho só que fica. Sheno makpid alav, que ele não tem, que ele não makpid, que ele não atrapalha, isso que ele não tem intenção de tirar aquilo. Veno chotzetz, aquilo não interrompe. Chatzetz, a interrupção entre a mikveh, senhores, e aqui também entra na questão em relação a se tem etiquetas no utensílio, se tem que tirar a etiqueta antes ou não. Então, a regra é, se aquilo é miúdo, se aquilo, a maioria do utensílio não está coberto, só, vamos dizer, não é uma etiqueta tão grande assim que cobre a maioria do utensílio. É uma parte pequena, tem que tirar antes do mikveh ou não, depende, makpid ou lo makpid. Depende se a intenção dele é deixar aquela etiqueta, ele não vai tirar, e aquilo pode ser que tenha feito um pouco o utensílio. Ele não tem, de qualquer jeito, aquilo não atrapalha, ele não tem intenção de tirar aquilo. Ele, anula aquilo naquele lugar no utensílio. Não é obrigado a tirar. Mas se ele é makpid, se aquilo atrapalha ele quer tirar na continuação aquela etiqueta, então ele vai ser obrigado, mesmo que é só uma etiqueta pequena, ele vai ser obrigado a tirar aquilo antes de fazer o mikveh. Obviamente, a solução vai ser, em geral, procurar tirar as etiquetas. Antes, uma etiqueta muito forte, talvez pode se basear falar que eu não vou tirar mais aquilo, deixar lá, e aí tem uma fonte de permitir isso através disso. O Rebbe Areyatz, o Rebbe anterior, falou, Minageino, o nosso costume, Latvil Shalosh Pamim, a gente costuma fazer na mikveh 3 vezes o utensílio. Eu vou terminar com uma história do Rebbe Areyatz, que eu já contei uma vez para o outro grupo, mas se conta que quando tinha uma guerra, vieram 2 bochurim pedir brachá, eles iam ter que ir para o exército, estavam com medo, eles iam pedir brocha para o Rebbe Areyatz. O Rebbe Areyatz deu para o primeiro bochur uma moeda, ele falou, leva com você durante a guerra, que vai ser uma segulá, uma coisa para te proteger durante a guerra. E ele falou para aquele bochur, você prende essa moeda que eu estou te dando no seu tzitzis.
no seu tzitzis para te proteger essa moeda. Depois entrou um outro borro, também tinha o mesmo problema do exército, estava com medo. O Rebbe deu para ele também uma moeda, mas aí o Rebbe não falou para ele onde colocar a moeda. Ele falou, leva com você o tempo inteiro. Os que acabaram ouvindo isso acharam no começo estranho, que o problema era o mesmo. Ele deu para os dois a moeda, só que para um ele falou para prender a moeda no tzitzis, e o outro Rebbe não falou isso. Mas até que eles descobriram que aquele borra que o Rebbe tinha falado para ele colocar no tzitzis, ele não costumava, ele nem sempre usava tzitzis. Então, assim, entenderam que o Rebbe aqui também queria que ele dê uma força para colocar o tzitzis. Ok, senhores, obrigado pela vossa atenção. Abraços para todos e ótima sorte em tudo e preparação para a prova, pessoal, séria. A gente já está quase chegando lá. Ok, talvez mais uma história, ok? Para vocês não falarem que não tem muita história. Tinha um casal que eles estavam casados, acho que eu também já contei uma vez, mas enfim. Um casal que já estava casado por mais que 10 anos, não tinham filhos. E apesar que eles se amavam, eles chegaram à conclusão que eles tinham que se divorciar. Se tem uma halakha, 10 anos estão casados sem ter filhos. Eles foram até o Rabbi Shimon Bar Yochai, eles falaram, Rebbe, a gente se ama, mas como 10 anos a gente não tem filhos, a gente resolveu se divorciar. O Rebbe falou, vocês realmente se amam com todo o coração? Sim, Rebbe. Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai falou, como vocês se casaram com muita gente, festa, etc., assim também vocês vão se separar. Convidam todos os amigos, fazem uma grande festa, e assim você vai dar o guete, vai separar. Ok, estranho isso, mas festa de separação, mas o Rebbe falou assim, eles fizeram uma festa grande, chamam todos os amigos, no meio da festa o senhor ficou bêbado, e antes de ele adormecer, ele falou para a esposa, você sabe que eu te amo, então você pode pegar da minha casa antes de você ir para a casa dos seus pais. A coisa que você mais gosta da minha casa, não importa o valor, você pode pegar. Ele adormeceu depois de ter tomado muito vinho na festa. E aí a esposa falou para os empregados, pega a cama junto com o meu marido e leva ele para a casa dos meus pais. Porque ele falou para mim levar a coisa que eu mais gosto nessa casa. Aí quando ele acordou, ele perguntou o que aconteceu, me raptaram. Eu falei, não, você falou para pegar a coisa que o mais importante para mim era você. Então eu pedi para te trazerem aqui. Eles foram até o Rabbi Shimon Bar Yochai, contaram para ele toda a história, ele ficou muito impressionado. Ele falou, então não se fazem um divórcio ainda, esperam. Ele rezou e eles tiveram filhos. Um filho, pelo menos. Muito bom, senhores. Obrigado pela vossa atenção. Falei do Rabbi Shimon Bar Yochai, está chegando lá Goma, né? Vocês entenderam? Aqui do meu lado, vocês estão um pouco mais longe, mas aqui a gente está em Tzfat, a gente está aqui do lado da Meiron. Ok, senhores, muitas bênçãos para todos e Renan.